aqui é a Bibi e esse é mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vim falar pra vocês sobre uma história que é bem triste e pesada pra mim. Foi uma das experiências mais desafiadoras da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que me envolvi muito com os animais, resgatava os bichinhos da rua, cuidava, dava pra adoção. Tive minha primeira cachorrinha, acho que eu tinha uns 6 anos de idade. Meu irmão foi fazer uma cirurgia, ele pediu de presente pros meus pais. E aí a gente adotou a Frida, que era uma vira-lata. E enfim, já tive alguns bichinhos em casa, mas eu também sempre tive muita noção, muita responsabilidade do quanto um animal demanda de você, né? É um bichinho, é um serzinho que depende de você completamente. E eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Até porque quando eu era mais nova, assim, dá pra ver pelos vídeos aqui do canal mesmo, eu era um pouco mais radical em alguns dos meus pensamentos, o que eu acho que é completamente normal, até porque na adolescência é uma fase exatamente que a gente vai formulando a nossa personalidade, os nossos valores, o que a gente pensa, acredita. Hoje eu sou uma pessoa que pensa um pouco diferente, até porque passei por outras experiências, mas enfim. Sem mais delongas, esse é um vídeo que eu vou falar pra vocês a história sobre o meu dog alemão. Eu tive um dog alemão, algumas pessoas acompanharam isso nas minhas outras redes. Eu nem sei se eu já cheguei a mostrar ele aqui no YouTube, mas mais ou menos um ano antes da pandemia eu tava num relacionamento que não vem ao caso, não é sobre isso que eu tô falando, eu vou falar do meu cachorro, mas ele chegou através dessa outra pessoa e não houve muito um diálogo, assim, eu nunca imaginei na minha cabeça se comprar um cachorro, primeiramente, comprar qualquer tipo de animal, até porque eu sempre tive uma conexão muito maior com os vira-latas, convivi, enfim, e nunca pensei em ter um cachorro da maior raça do mundo, né? Até porque é isso, assim, é muita demanda ter um animal. Esse cachorro, de repente, chegou na minha vida, essa pessoa que eu me relacionava decidiu comprar esse cachorro, e aí eu me vi numa sinuca de bico, assim, eu tentei dar o meu piti e falar que eu não queria e tal, mas no fundo eu caí nesta cilada. E gente, é isso, eu fiquei com o cachorro, eu aceitei, né, o cachorro entrou na minha relação e na minha vida. Eu já tinha a Lorena, que é a minha vira-latinha, e a Baguira, que é uma gatinha que também aparece aqui há muito tempo, ambas vira-latas e resgatadas. Foi todo um caos, sabe? Era um cachorro filhote, morava num apartamento, destruiu meu apartamento. Eu estava pensando em alugar uma casa que ainda não estava locada, então fiz uma mudança meio muito rápida por causa dessa situação. E aí minha vida mudou completamente, porque tinha um filhote de pônei morando na minha casa que destruía tudo e que ao mesmo tempo é um cachorro muito amoroso e muito codependente. Primeiro que era um filhote, né? Acho que ele chegou em casa com 3 meses só. E eu vi ele crescendo. Consequentemente, a pessoa que comprou não fazia manutenção, né, do bichinho. Então, eu que dava comida, eu que limpava cocô, eu que cuidava, levava no veterinário, tal. Aí o que aconteceu foi, esse cachorro morou no meu apartamento, destruiu meu apartamento. Depois me mudei para uma casa que tinha um quintal, tinha uma estrutura para ele. Só que no meio da pandemia, que eu estava nessa casa, eu perdi meu emprego, tudo mudou e eu tive que sair de lá também, porque eu não tava conseguindo mais sustentar aquela situação. E aí eu acabei indo... Ai, gente, sério. Só também, né? O foco não é esse, mas enfim, né? O que uma relação abusiva não faz com a pessoa. Eu acabei indo morar no meio do mato, um sítio da família dessa pessoa que eu me relacionava. E vocês podem ver aqui nos vídeos, era um lugar assim, muito afastado da cidade, 1 hora de estrada de terra de difícil acesso. E era no meio da floresta mesmo, sabe? Muito simples. Então, eu cheguei lá, meus bichos ficaram soltos. Nessa altura do campeonato, eu já tinha mais gatos também. Então era a Lorena, o Milton, meu dog alemão, meus gatos, todos soltos na floresta. E pra ele foi muito bom, porque ele deve ter chegado lá com, não sei, uns 7 meses. E ele, cara, curtiu muito, né? Tava um pônei solto na floresta. Brincava, se desenvolveu um monte e tudo mais. Só que foi perdendo o controle da situação, sabe? Porque foi uma fase, acho que muito importante do desenvolvimento dele. E ele viveu uma experiência perfeita, né?
pra quem ele é, assim, pra um cachorro daquele porte. Eu conseguia cozinhar, porque era muito rural também, gente. Então, minha vida mudou completamente, tem resquícios disso, mas eu virei uma pessoa rural e eu cozinhava pro cachorro, sabe? Corria um monte, escovava, dava banho nele lá toda hora. E aí, lá naquele sítio que eu chamo de fazendinha do mal, muita coisa aconteceu, gente. E, de repente, eu fiquei morando lá sozinha um tempo, sem nenhuma outra pessoa, só eu e meus animais. E nesse período, eu criei uma relação de identificação com esse cachorro, porque assim, uma questão muito importante do dog alemão e dessa raça é que o cachorro é realmente gigante, então a cabeça do cachorro era maior que a minha. Vou deixar imagens aqui. E assim, era uma relação como se fosse uma pessoa mesmo, sabe? Eu tinha uma sintonia com ele, um carinho com ele, como se fosse uma pessoa. O cachorro dormia na cama comigo, de conchinha. Ele tava em todo lugar onde eu ia. Ele é realmente muito, muito, muito carinhoso. Ele perde a noção que ele é tão grande, sabe? É de fato o Scooby-Doo. E aí muita coisa aconteceu e eu fiquei morando sozinha lá um tempo. E nessa fase que eu tava sozinha lá, a Lorena quase morreu. Abriu a cabeça, vou deixar imagens também fortíssimas aqui. Mas ela abriu a cabeça, eu não sei como, eu vi um berro, eu tava sozinha. Foi um dos piores dias da minha vida também, esse dia. Imagina, né? Você já passou por tanta coisa comigo, 11 anos comigo, e eu tava lá sozinha, sem carro, no meio do nada, num sol do meio-dia, perrengues à parte, consegui chegar no veterinário. Ela está aqui hoje para contar essa história pra vocês também, do dia que ela quase morreu na fazendinha maldita. Que chateação. E aí, esse dia, gente, eu falei, cara, não dá mais pra ficar aqui. Só que nisso, eu já tava morando lá há 7 meses, minha vida inteira tava lá, minha casa, meu patrimônio, meus animais, este cachorro, que eu não sabia o que fazer com ele, porque morava numa casa antes da pandemia também, que era grande, que tinha quintal, que tinha piscina, então ele tinha um espaço confortável. E ele foi acostumado desde pequeno a entrar em casa, subir no sofá, subir na cama, igual a Lorena, né? Só que a Lorena é compacta. Gente, juro, aí eu vim pra São Paulo com... Quantos anos? Com 3, vim pra São Paulo com 3 gatos, 2 cachorros, sendo que um deles era um pônei. E aí não tinha casa mais, aí fui bater na casa dos meus pais, ninguém sabia o que fazer, ninguém queria o cachorro. Ele também, né? Ele foi tirado de uma liberdade e de um ecossistema perfeito. E de repente ele tava preso num quintal minúsculo sem poder entrar em casa. Aí ele ficou com ansiedade de separação. Então, se ele não tivesse fazendo contato visual comigo, ele começava a latir. E, gente, esse cachorro latindo, esse cachorro fazendo um barraco, é um grande barraco. É na proporção dele. Então, eu fui ficando numa situação desesperadora também, além de toda a parte emocional, mental que eu tava da minha própria vida pessoal, né? Além dessa questão da minha responsabilidade com ele, financeira, afetiva, estrutural, enfim. Eu sempre fui muito apegada aos meus bichos, muito, muito mesmo. Quem me acompanha aqui acho que sabe há mais tempo. E aí do nada foi me dando um conflito interno e eu tava numa fase também nessa bolha espiritual de muita positividade, muito cega. Então eu fiquei tentando fugir, parece, hoje olhando pra trás, dos problemas da minha vida e tipo assim, não, vai ficar tudo bem, e me apegando nas coisas mais vazias que tinham, só pra ir conseguindo lidar com uma coisa de cada vez, e de repente tudo estourou. Então aí eu vi que realmente eu tinha um dog alemão. A pessoa, no caso, que é o dono do cachorro, desde que comprou já largou na minha mão, então desapareceu, sumiu, E aí eu tava nessa situação na casa dos meus pais, com uma briga familiar ali, porque eu também entendo eles, gente. É um cachorro que baba, em todo lugar que ele vai ele baba, porque ele tem a cara toda caidinha assim, e naturalmente ele bebe água e metade da água inteira vai pro lugar onde ele vai andar. Ele, né, tipo, muito grande, solta pelo, o cocô desse cachorro é deste tamanho. Então assim, não é uma raça fácil. E o cachorro começou a ter as suas questões e de imediato, assim, gente, eu toda cagada emocionalmente. Eu me apeguei mais ainda a ele, sabe? E não querendo dar detalhes, porque toda a família, mas enfim, minha família era aquilo. Eram os meus animais ali, aquilo que eu estava vivendo naquele momento. E com a pandemia foi mudando e acabou. E aí foi assim, desesperador, porque primeira fase foi, eu entrei num complexo de negação e num colapso. E acho que revivi todas as minhas crianças internas, além da situação que eu tava passando, de abandono e de falar, cara, eu não vou abandonar esse cachorro. Não vou. Nem que eu tenha que morar embaixo da ponte. Eu vou vender tudo que eu tenho. Acabou, tô nem aí. Tipo, minha vida, minha carreira. Nada. Eu
tava vindo dessa fase muito positiva, tóxica, louca. E aí, de repente, eu não sabia me expressar também. Não conseguia pedir ajuda, não conseguia falar direito o que eu tava sentindo. Eu lembro que eu chorei algumas vezes no Instagram pra falar, gente, o cachorro não tá se adaptando aqui, eu vou ter que passar um tempo aqui na casa da minha mãe, sem dar muitos detalhes, mas mostrei ali a situação com o cachorro. Nisso eu consegui um treinador, fiz parceria com um treinador, fui atrás de uma escolinha, ele já ia pra uma escolinha que era absurdamente cara, e além de ser longe da minha casa, então eu tava morando em Barueri, que é de um lado da cidade de São Paulo, tá, gente? 40 minutos só pra você chegar aqui. A escolinha dele era lá no extremo da Zona Sul, então assim, era mais de 1 hora pra levar esse cachorro na escolinha. A escolinha eram R$500 2 dias, um final de semana era R$500 pra deixar o cachorro lá. E aí, assim, minha cabeça, o desespero, minha mãe simplesmente... Mãe, te amo, você sabe, né? Mas só tô compartilhando aqui um pouquinho da intimidade. Nesse momento, a minha mãe tava morando sozinha na casa dela. E aí, minha mãe simplesmente falou, olha, não tô conseguindo lidar com você, porque eu entrei numa depressão nessa sequência. E aí, fiquei imóvel. Falei, não sei mais o que fazer. Tava tentando treinar o cachorro, mas tava esgotada. Eu vivia para esse cachorro, então minha rotina era acordar, sair pra passear com ele, gastar o máximo de energia que eu conseguia dele, 1 hora e pouca. Eu já chegava em casa, botava ele pra dormir, ia faxinar tudo que ele fez xixi e cocô da noite inteira. E ele, por morar na floresta, não sei, se acostumou a fazer de madrugada, ele perdeu todos os horários dele depois que ele voltou. Eu sempre dei comida em horário. Depois que limpava a casa inteira, dava comida. Depois que dava comida, ficava brincando um pouco mais com ele, aí ia tentar trabalhar, só que eu não conseguia deixar, a minha mãe não gostava que ele ficava dentro de casa, e aí ele ficava latindo o dia inteiro, e era um desespero, e vai lá e dá petisco, e treina, e bota o petisco no brinquedo. Ele quebrou, ele comeu um portão de metal, que era onde ele ficava preso. Destruiu o portão, derrubou o portão, começou a arranhar todas as portas da casa, igual um urso mesmo, né? Porque é um cachorro muito grande. E minha mãe olhou pra mim e falou, não aguento mais, não dá pra ficar aqui. Eu não consigo ver você nessa situação. E você tá no estado de negação, porque eu tava nesse estado de negação, achando que você vai viver agora em prol de um cachorro, sabe? E, óbvio, você tem todo o carinho por ele, ele é da sua família, tudo mais, mas assim, você é muito nova pra sacrificar tudo que você vai precisar sacrificar pra manter esse cachorro. E eu já tava sem dinheiro, já tava por aqui já, tendo que pedir ajuda e tendo que me virar nos 30 pra ter o mínimo da liberdade, sabe? Até quem eu nunca imaginei me ajudar nesse momento tava me ajudando. Tô rindo de puro desespero, tá, gente? Que hoje eu entrei nesse estado pra conseguir falar dessa história, que já passaram 2 anos, acho. Nem contei mais o tempo. Passaram 2 anos, foi no final de 2020 isso. 1 ano e pouco. E aí eu fiquei muito mal por muito tempo, né? Agora eu consigo falar dessa história, é por isso que eu tô falando, até porque eu quero contar esse relato, é um relato da minha vida, é o meu cachorro, e eu sei que isso é importante. Eu sempre gostei de compartilhar as histórias aqui, eu acho que é importante a gente ter essa vivência humana, coletiva, pra que a gente possa aprender, né, com outras experiências antes de ter que passar por elas. E eu senti muita falta, né, quando vai chegar num momento... Peraí. Sou meio ascendente em Libra, gente, eu conto história de um jeito difícil. Mas eu vou chegar lá. E aí, enfim, gente, nessa situação toda, tal. Fiquei sozinha um tempo e aí comecei a contar com os meus amigos. Ligar pros meus amigos e falar, não consigo ficar sozinha, tô nessa situação aqui. Muita gente me ajudou, foi ficar lá comigo e tal. E aí o Milton ficou com pneumonia. E aí quando ele ficou com pneumonia, foi assim, a pior fase de todas. Porque aquele cachorro, novo do jeito que ele é, cheio de energia, naquela proporção que ele é, deprê, sabe, doente, tipo, ele não conseguia levantar a cabeça, e aí já foi mais grana de tratamento médico. Eu levei ele no veterinário, esse dia eu nunca vou esquecer. Eu levei ele no veterinário e eu fiquei mais de 6 horas, assim, com ele no veterinário, porque cada exame que tinha que fazer nele precisava de 4, 5 pessoas pra segurar. As pessoas tiveram medo a hora que eu cheguei com ele lá, então eu tive que ficar num lugar separado das outras pessoas. Foi todo um caos, assim, e ele ficou muito agitado também, né, porque ele ficou com muito medo, era tudo muito novo pra ele. Comecei a fazer o tratamento nele, eu dava comida na seringa pra ele, ia levantando a cabecinha dele, cuidando e dormindo abraçado, e ele num apego comigo, então ele chorava, de chorar mesmo, sabe? Ficava... chorava quando eu tava longe, uma codependência muito grande. E aí nesse momento foi o auge da minha depressão, eu fiquei muito mal junto com ele. E aí alguém veio me falar na época que pneumonia é uma doença que tem essa sintonia, essa ligação com a tristeza profunda, né? E eu tava muito triste, e aí eu comecei a ver que eu tava passando isso pro cachorro, que ele tava absorvendo tudo que tava acontecendo na minha vida e o meu desespero, porque por mais que eu tivesse
estivesse num momento de negação ali, vivendo pra manter ele, falando, vou morar em qualquer lugar com ele, eu não tava bem, né? Tipo, a verdade era essa. E ele não ia estar bem também se eu não estivesse bem, não importa aonde eu estivesse, sabe? E eu acho que eu tive que retomar esse lugar na minha cabeça do que é de fato o amor, né? O que me ensinaram socialmente, todo deturpado, mas o que eu acredito de fato que é o amor, o que é uma relação saudável e o que é você fazer o melhor para alguém quando você está nesse lugar de cuidador. E esse lugar de cuidadora eu falo num geral na sua vida, sabe? Por exemplo, eu tenho um lugar de cuidadora com a minha casa, porque é o meu lar, sabe? E é meu. E eu tenho responsabilidades para com isso, e eu preciso fazer uma manutenção disso. E eu acho que a gente tem um lugar de cuidador em vários setores da nossa vida, né? E a gente tem que equilibrar isso, porque se você fica demais nesse lugar também, você começa a fazer mais do que precisaria ali para aquela situação. Começa a haver um desequilíbrio, às vezes você esquece um pouco de você, e eu já fiz muito isso em relacionamentos em geral na minha vida. E às vezes o que você acha também que é o cuidado, né? Talvez não seja de fato. A gente mistura um pouco esse lugar com um lugar egóico, de egoísmo. E aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, primeiro que tipo, eu não tô cuidando de mim. Eu me esqueci completamente e eu não vou conseguir cuidar dele, eu não vou conseguir cuidar de nada na minha vida. Porque pra cuidar dele, eu preciso cuidar do meu trabalho, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar do geral na minha vida, para poder cuidar dele. Tinha um pensamento muito, muito, muito extremista quando eu era mais nova, de tipo, ai que absurdo, as pessoas doam cachorro. E sim, existe maldade no mundo, as pessoas abandonam, as pessoas fazem coisas horríveis com animais e entre si, enfim. Mas tô falando da questão de você ter que doar um pet, ter que chegar numa situação e falar, eu não consigo mais manter esse pet, sem a pessoa ter a maldade no coração. Foi o meu caso, assim, eu era essa pessoa que falava, nossa, mas isso, a pessoa é muito egoísta. Mas eu estava sendo egoísta achando que eu ia conseguir manter ele no lugar que eu tava e na situação que eu tava, emocionalmente, mentalmente, financeiramente, estruturalmente, no geral. E ele tava ficando muito mal. E eu falei, cara, esse cachorro não tem nenhum ano. Nessa proporção que ele é, ele não merece passar por tudo isso, sabe? Já viveu situações muito conturbadas aqui. E eu me toquei que não ia ser fácil retomar minha vida, sabe? Tipo, melhorar daquela fase, ultrapassar aquela temporada horrível da minha série. Então, tive que ter muita responsabilidade, como nunca, sabe? E por mais que aquilo fosse contra a minha vontade, eu tive que decidir por aquilo. E essa foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, assim, porque é isso, pelo meu egoísmo, eu gostaria muito de ter ele todos os dias do meu lado, porque era muito gostoso e eu amo absurdamente esse cachorro, assim, absurdamente. Mas, por amá-lo tanto, eu quero o melhor pra ele. Então, eu quero alguém que consiga dar toda a estrutura que ele precisa, um lugar com espaço, um lugar onde ele não seja repreendido, né? Então, que ele continue subindo no sofá e subindo na cama, porque o erro foi... Não posso nem falar, meu. Mas ao meu ver ali, o erro no geral da situação foi não ter educado esse cachorro ali quando ele era filhote, treinado ele pra não subir numa cama, num ambiente, ficar ali num quintal. Então ele não aprendeu tudo isso, ele aprendeu o oposto, sabe? E eu não tava conseguindo dar aquilo pra ele naquele momento. E ele estava sofrendo, e eu estava sofrendo, e tava geral sofrendo. Aí cheguei num momento onde realmente eu tive que passar pelo... não conseguir mais manter ele de fato financeiramente, que eu decidi doá-lo. E eu falei, eu vou ter que doar, é isso. E comecei a ir atrás desse processo. E eu queria contar muito essa história também, porque eu tive muita dificuldade de ter informação sobre isso. Pelo contrário, eu achei muito mais informação sobre julgamentos em cima de pessoas que precisam doar um pet do que auxílio. Porque você precisa fazer uma doação consciente, e eu não ia conseguir recuperar a minha vida se eu não fizesse isso, sabe? Porque eu não estava fazendo aquilo porque eu queria. Eu estava fazendo aquilo que eu precisei fazer. E eu acho que muitas pessoas passam por isso, porque como aconteceu uma pandemia, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então, de repente, a sua vida pode mudar e você não conseguir mais manter aquele bichinho, sabe? Por mais que ele faça parte da sua vida. E acho que isso se expande, né, muito além de um pet, como julgamentos sobre a maternidade, por exemplo. Acho que a vida particular de cada ser humano, conscientemente, racionalmente, depende dele. As decisões que você toma diante do seu cenário só condizem a você. A gente também tem que aprender a não ter que dar tanta satisfação, assim. Eu sei que eu não fiz uma coisa ruim e errada. Eu fiz uma coisa necessária pra ele e pra mim. E que foi
extremamente dolorida e que eu perdi mais de um ano da minha vida tratando uma depressão muito profunda porque eu tive que fazer isso, né? E porque eu também desenvolvi, criei um nível de relação com animais que talvez não tenha sido tão saudável pra mim, sabe? Eu reproduzi essa mentalidade familiar em cima dos pets ao longo da minha vida. Aí, nessa busca de o que fazer com ele, eu entrei primeiro em contato com o canil, da onde a pessoa comprou, aí comecei a conversar com ele. E aí foi um desespero, gente, sem fim, porque primeiro o dono do canil virou pra mim e falou: olha, moça, a gente não pode pegar de volta porque a gente não tem espaço, porque aqui só tem os reprodutores. E ele já foi domesticado, basicamente, assim, ele já tem uma família, tipo, ele é muito apegado, essa raça é muito apegada. Se você se desfizer desse cachorro, ele vai morrer. E aí, assim, meu mundo acabou. Foram, acho que 2 ou 3 semanas, um mês mais ou menos, de desespero completo, assim, deu na minha cabeça com essa dúvida cruel, com o medo de estar fazendo uma coisa errada, pedindo muita intuição, rezando, orando como nunca na minha vida e pedindo um caminho. E aí falei, cara, não, calma, também não dá pra ouvir de um canil e tal, e isso, obviamente, que eu acho que qualquer cachorro pode ser um vira-lata, gente, se ele tem uma relação. O cachorro é um bichinho que vive em alcateia, tipo um lobo, né? Ele vive em grupo, ele não é um bicho que vai viver sozinho. E aí eu comecei a procurar na internet grupos no Facebook de dog alemão, comecei a ler muitos artigos, todos os canais no YouTube acho possíveis eu vi, inclusive eu acabei encontrando uma menina, ela é muito novinha também, né, mas que eu chorei muito, até compartilhei no stories, que ela tem um dog alemão também, e ela faz vídeos virais, tipo, ai, pessoa sem coração, que doa o cachorro, pra que compra o cachorro e tal. Mas disso tem de monte, gente. Só que eu não achei instruções de nenhuma dessas pessoas de como fazer isso. Eu fui lendo, vendo as experiências no modo geral e tendo o meu feeling, sabe? Então eu fui meio que preparando ele psicologicamente, eu fui conversando muito com ele, eu fui mudando um pouco da rotina. Ele, eu acho que, cara, ele já há um tempo tava sentindo o quanto eu tava mal, né? Porque eu com depressão, tipo, chorava e ficava deitada o dia inteiro. E eu sempre fui muito ativa com esse cachorro. E aí, de repente, encontrei uma pessoa, uma família. Foi meu pai, na verdade, que acabou achando. A gente começou a mandar disparar em todos os grupos de pet. O meu pai, que é meu padrasto indiano, ele é muito bicheiro também. Viu toda essa situação, o que ele pôde auxiliar, ele auxiliou. E aí ele mandou para diversos grupos de amigos e apareceu uma família que já teve vários cachorros dessa raça. E aí eu falei, cara, vamos começar a conversar com eles. Conversamos um tempo com eles pra gente se conhecer, descobrir a história, como era a relação deles com a raça, como tinha sido a minha relação também, o porquê eu estava cogitando doá-lo. E aí eles foram um dia lá na minha casa e, gente, foi terrível, juro por Deus, assim, foi... Eu me assustei muito comigo mesma, assim, eu parecia a Maria Marruá. Gente, juro. Meu pai me avisou, falou, olha, eles vão vir aqui. E aí eles foram meio, acho que numa expectativa de já levar o Milton. E eu fiquei muito brava, assim, eu já fiquei muito na defensiva, eles chegaram, eu tava muito fechada. O Milton conheceu eles, ele amou eles têm uma doblô, imagina, eu tenho um Honda Fit. Gente, o meu carro foi completamente destruído pelo Milton e pela Fazendinha Maldita. Mas assim, pelo Milton em geral, pela parte de dentro, porque pra transportar ele tinha que ir sozinho atrás, porque não cabia mais ninguém, nem nada. Ele babava em absolutamente tudo. Acho que tem cheiro dele no meu carro até hoje. Eles tinham uma doblô, que eles reformaram toda a parte de trás pra transportar os cachorros. Eles já tiveram 2 dog alemãos ao mesmo tempo. Eu, tipo, gente, quem faz isso? Enfim, eles já chegaram lá, o Milton entrou no carro deles na hora que eles foram mostrar. Amor, eles já estavam tipo, nossa, é isso. E eu, mano, não, vocês não vão levar meu cachorro. E aí eu fui meio brava, assim. A moça, assim, da família virou pra mim e falou assim, olha, Bianca, eu entendo que você tá passando por esse momento muito difícil, sabe? Mas você tem que tomar uma decisão mesmo. Você tem que entender que, assim, se você doá-lo, você não pode ficar tendo, né, essas nuances e tudo mais, porque vai fazer mal pra ele. Então eu tive que entender que, assim, eu não sei se eu vou conseguir ver ele um dia de novo pessoalmente, sabe, gente? Eu acho que depois que passar um longo período, assim, já passou 1 ano e pouco, e mesmo assim ainda me abala um pouco quando falo dessa história, eu sinto muita falta dele. E cachorro não tem noção de tempo. Então eu tenho certeza que ele não me esqueceu, sabe?
sabe? Não vai fazer muito mal pra ele, assim, se você rever e tal sem tempo, porque ele não sabe o que tá acontecendo, né? Acho que agora ele sabe, porque ele é inteligente também, não vou menosprezar a inteligência dele. É mais ou menos isso, sabe? Aí fiquei muito, muito, muito amiga do menino que adotou ele, que é o Luiz. Ele é incrível, incrível, incrível. E aí a gente começou a conversar, foi conversando um tempo à distância, e ele falou: olha, Bianca, eu tô aqui esperando. Ele tinha acabado de perder, ele tinha um dog alemão já há uns anos, acho, mas acho que o cachorro tinha uns 6 anos no máximo, não lembro. E ele faleceu, ele teve uma parada respiratória no meio da noite, assim, uma situação. E eles estavam muito tristes pela perda do cachorro. Ele falou: olha, Bianca, eu tô te esperando a hora que você decidir. Fui na casa dele, conheci a casa dele, tem um quintal enorme. Ele pode entrar dentro da casa dele, então tem um sofá só pra ele, enfim, todo o conforto, tudo aquilo que ele precisava. O Luiz é um menino muito, muito, muito carinhoso, muito atencioso, então eu sabia que ele ia ter isso também, que era o mais importante, sabe? Além da estrutura toda necessária. E aí um dia eu fui esperando, né, também, eu fiz meio que um cálculo, porque eu precisava sobreviver, sabe, gente? Então eu tô falando do lugar mais sincero que eu posso. Eu fiz um cálculo na minha cabeça do período que seria melhor pra eu não surtar. Já tava chegando no final do ano, então quando foi... faltava muito pouco pro fim do ano, assim, pro ano novo. Combinei com o Luiz, e aí fui, gente, e esse dia foi muito foda, assim, sabe? Eu passei o final de semana inteiro chorando muito, muito, assim, no caos. E aí eu falei: cara, agora eu vou ter que me blindar e ser muito forte pra ele. E eu já tava explicando há muito tempo, desde todo esse processo, eu sempre conversei muito com ele. E eu senti que ele foi sentindo, ele melhorou da pneumonia, e a hora que ele ficou bom, eu me blindei. E eu fiquei, assim, numa serenidade, num misto de frieza que eu nunca tinha estado antes na minha vida. E eu falei: é isso, agora eu tô indo levar você pro seu futuro, pro seu melhor. Tipo, eu te amo tanto que eu tô fazendo isso e vai ser incrível. E eu fiquei numa vibe, assim, pra passar pra ele que vai ser incrível. Eu escolhi uma música, que é uma música que eu amo muito, que tem um significado muito importante pra mim, que é do The Weeknd. E aí eu ouvi essa música o dia inteiro. Eu vou deixar imagens, acho que eu já tô deixando, né, porque eu vou editar depois durante o vídeo de todo esse relato, pra vocês irem entendendo melhor a história. E aí, nesse dia, que foi de manhã, eu acordei e abracei ele, fui cantando a música o dia inteiro. Eu chorei algumas vezes, inevitável, mas assim, fui dirigindo tranquila no carro, cantando. Fiz uma mala com roupas minhas e coisas com meu cheiro e coisas que ele gostava. Ai, gente, dei até minhas coisas que fui cantando e tal, no carro, rindo, feliz da vida. Parei em alguns lugares para as pessoas se despedirem dele, pessoas que faziam parte da minha vida. E aí cheguei lá, gente, na casa do Luiz, passei o dia inteiro lá, a gente ficou brincando, curtindo horrores com ele, até a hora dele ficar cansado. Mimei muito, levei ele no pet, deixei ele escolher tudo que ele queria, gastei o resto de dinheiro com ele, e a gente distraiu ele, e foi uma coisa assim, me senti num filme, sabe, que é isso, um filme. E aí a gente distraiu ele, o meu amigo, o Aislan, já tava no carro, assim, com o carro ligado, e aí eu saí de fininho e entrei no carro e fui embora. E desmoronei ali depois. Perdurou um ano, assim, essa tristeza. Mas assim, foi como tinha que ter sido. Foi o melhor pra nós dois. Graças a Deus, em menos de um ano eu consegui reerguer um pouco a minha vida. Voltei a alugar um apartamento, tô me recompondo. Eu ainda não retomei 100%, eu não consegui voltar a trabalhar com o que eu trabalhava antes. Parei de dar as aulas de yoga. Eu mudei muita coisa dentro de mim, porque essa história foi muito impactante, realmente, assim, na minha vida, me transformou por completo em vários setores, assim. Eu tive que mudar muita coisa pra conseguir fazer isso do jeito que eu fiz. Encontrei um lar pra ele, fui lá, entreguei ele e mantive o contato, porque eu nunca, nunca, nunca vou parar de pensar nele ou considerar ele parte da minha vida. O Milton é muito importante pra mim. Assim como todos os outros bichos que eu tive, né, são muito importantes, sempre foram muito importantes pra mim. Toda vez que eu perdi um bicho na minha vida, eu fiquei muito impactada, porque eles são a minha família, sempre foram. Eu fico brincando que eu faço parte da linhagem de São Francisco, mas vai que, né, gente, seja de fato verdade. Mas assim, esse relato é pra falar que
essas coisas vão acontecer nas nossas vidas, sabe? Esse mundão aqui não é um conto de fadas. Você vai passar por muita treta e muita coisa difícil, mas tomara que a gente consiga se ajudar, né? Se apoiar, ultrapassar os momentos de dificuldade para que fique tudo bem, e mesmo que seja contra a nossa vontade, no momento a gente tem que às vezes abrir mão, né? Do nosso ego, da nossa vontade ali, ou dessas confusões que aparecem no caminho, né? Porque o melhor nessa situação foi sim eu ter achado uma nova família para ele, mais estruturada em todos os setores do que o que eu estava conseguindo oferecer para ele naquele momento. E para mim também, né? Porque não dá pra gente se desconsiderar, tá, galera? Tipo, fica de aprendizado eterno isso. Você tá em primeiro lugar, sabe? Se não tiver tudo bem pra você, não vai estar bem nas suas relações, com os seus bichinhos, com o seu trabalho, com nada. Ele tá ótimo hoje em dia, gente. O Milton tá enorme, ele cresceu mais ainda. Ele é muito mimado. O Luiz dá roupinha pra ele. Luiz, deixa ele beber água da torneira da pia. A gente fala muito, ele manda muitos vídeos, a gente já fez escola, enfim. Tô bebendo água, papai chegou. Foi, tô alegre que papai chegou. Sigo acompanhando ele à distância e é lindo ver, sabe, o quanto ele tá bem. Eu fico muito grata, muito feliz por ele ter a família que ele merece, de fato, o carinho que ele merece. Por ter vivido essa situação também, gente. A gente também tem que acreditar no final que essa doideira de vida é algo maior. Siga sempre o seu coração, a sua intuição. Não faça coisas metendo os pés pelas mãos, como eu tinha pensado, do tipo, vou largar tudo na minha vida só pra manter o cachorro. Nem do tipo da pessoa que pegou esse cachorro sem nenhuma responsabilidade, sabe? Lembrem sempre que, gente, bichinho não é presente, não é brinquedo, não é câmera de segurança, sabe? É uma vida. Não tem como você terceirizar isso, sabe? O cachorro, ainda mais, é muito codependente, é muito carinhoso afetivamente. Então, ele vai te olhar como a família dele, como líder dele. E ele vai sentir muito se algo abalar isso, sabe? Então, por favor, tenham responsabilidades com seus pets, ok? Façam doações conscientes, se vocês precisarem fazer. Busque ajuda, não se sinta sozinho, não se sinta culpado por estar passando por isso. Mas bora ser consciente no geral, tá bom? Essa é a minha história com o Milton. Queria fazer todo um memorial aqui, botar todas as fotos e vídeos que eu tenho dele com uma trilha sonora. Talvez eu faça isso, não sei. Mas queria contar todo esse relato para seguir o baile de uma vez por todas. E pra compartilhar com vocês ficarem sabendo com detalhes dessa história. Que é triste, mas é linda, porque ele é um cachorrão maravilhoso e faz parte da minha vida. É nóis. E aí comenta alguma coisa, sei lá, dá uma colaborada também, que a Lorena continua aqui. Eu tenho 4 gatos atualmente nessa casa, eu sou a bicheira louca, eu sou a tia dos gatos. Eu vou trazer mais conteúdos aqui pra vocês, conversando, tutoriais, enfim, em geral de sempre. Beijo.